Bom dia, turma! Como é que vocês estão? Nossa aula hoje é um pouquinho diferente. Eu preparei para vocês uma lista de exercícios. Na verdade, são questões discursivas de vários concursos, de vários vestibulares, para vocês realizarem hoje. Essa videoaula é para a gente fazer a correção dessa lista de exercícios. Então, vocês precisam primeiro fazer a lista e depois assistir essa videoaula para poder fazer a correção. Não vão me enganar, hein, gente? Não é para ver a videoaula e ir respondendo junto com a videoaula, não. Faz primeiro a lista de exercício, depois assiste a videoaula com a correção. Se vocês errarem alguma questão ou se vocês tiverem ficado com dúvida, vocês precisam falar comigo no Google Class, tá legal? Então, primeiro você faz sem ver as respostas e depois você faz a correção. Eu preciso que vocês saibam onde vocês estão com dificuldade para que vocês possam me dizer e a gente possa tirar essas dúvidas, tá legal? Essa lista de exercícios está para vocês lá como um anexo no Google Class, para vocês baixarem. E vamos então fazer a correção. A primeira questão é uma questão da Unicamp, que diz para vocês: comente a frase: cromossomos e cromatina são dois estados morfológicos dos mesmos componentes celulares de eucariotos. É claro que você não precisa ter escrito exatamente como está aqui nessa resposta, mas precisa conter essas informações, a resposta que você tenha dado. Então, qual o comentário importante? Que tanto cromossomo quanto cromatina, esses termos, eles se referem ao material genético, certo? Que são as estruturas do DNA associadas às proteínas histonas, né? Eles estão lá no núcleo. Qual é a diferença? O cromossomo é quando esse material genético ele está compactado, você observa ele durante a divisão celular, compactado ou condensado. A cromatina é quando esse material genético está descompactado ou descondensado no período de intérfase, ok? Número 2, questão da FUVEST. Por que a ausência de nucleolo compromete a síntese de proteínas em uma célula eucarionte? Bom, qual é a relação do nucleolo com a síntese de proteína? O nucleolo é a região onde vai ocorrer a formação do RNA ribossômico. O RNA ribossômico é necessário para que a organela ribossomo se forme. Essa organela ribossomo participa do processo de síntese proteica. Então, se não tiver ribossomo, não tem síntese proteica. Para que o ribossomo se forme, é preciso o RNA ribossômico, que por sua vez é produzido graças às informações que estão contidas no nucleolo. Número 3, uma questão da Unicamp, tá? Ribossomos são formados por RNA e proteínas, sintetizados pelos processos de transcrição e tradução, respectivamente. Letra A. Onde esses processos ocorrem na célula eucariótica? Então, a transcrição é o processo que ocorre dentro do núcleo, né? E a tradução é o processo que ocorre no citoplasma. A transcrição no núcleo ocorre através da informação genética que está contida nos cromossomos e a tradução ocorre no citoplasma com a participação dos ribossomos. Letra B. O que acontecerá com os processos de transcrição e tradução se ocorrer uma inativação na região organizadora do nucleolo? Justifique. Eu sei que essa parte da região organizadora do nucleolo foi uma parte que a gente não comentou quando a gente estava tendo a aula sobre núcleo. Não tem problema, a gente vai comentar agora, né? Como é uma informação que está presente numa questão de vestibular, eu vou explicar isso para vocês, ok? Bom, se não houver a região organizadora de nucleolo, não vai existir o RNA ribossômico. E, obviamente, esse RNA ribossômico, como nós já falamos,
é necessário para que se forme o ribossomo e para que ocorra a síntese de proteína. Então, sem a região organizadora de nucleolo, não tem RNA ribossômico e, consequentemente, não tem síntese proteica. Vou subir um pouquinho aqui a tela para a gente ver aqui a número 4, que é da UFSCar 2010. Então, tem um texto e 2 questões a respeito. Vamos lá. A edição número 76 da revista Scientific American Brasil, de 2008, noticiou que pesquisadores da Harvard Medical School, nos Estados Unidos, conseguiram construir um modelo da célula primitiva, que surgiu há aproximadamente 3,5 bilhões de anos e que deu início à jornada da vida na Terra. A partir dessa célula primitiva, surgiram os 2 tipos fundamentais de células. Um presente em bactérias e cianobactérias e o outro presente em todos os demais seres vivos conhecidos atualmente, exceto vírus. Esse feito científico é de extrema importância, pois pode fornecer informações mais precisas de como esse processo de diversificação aconteceu. Letra A. Quais são os 2 tipos celulares a que o texto faz referência e qual é a diferença mais marcante entre eles, visível com o auxílio do microscópio óptico? Bom, então, o texto ele fala das células procarióticas, quando ele está falando de bactérias e cianobactérias, e ele fala das células eucarióticas, quando ele está falando das células de todos os demais seres vivos, exceto os vírus. A diferença mais marcante e a diferença que a gente consegue observar ao microscópio óptico é a carioteca, que é a membrana nuclear. Em células procarióticas, essa carioteca não existe e o material genético está disperso no citoplasma. Em células eucarióticas, essa carioteca existe e o material genético ele fica guardado, protegido dentro do núcleo. Letra B. Em um organismo pluricelular, podemos observar células com o mesmo código genético desempenhando funções muito diferentes. Por exemplo, um neurônio e uma célula muscular. Como isso é possível? Todas as células somáticas, né, de uma pessoa, elas têm o mesmo genoma, correto? Então, a informação genética contida em todas as células somáticas, ela é a mesma. O que vai fazer com que essas células tenham tanto a sua morfologia quanto a sua fisiologia diferente é a especialização delas. Essa especialização, ela diz respeito aos genes que estão ativos em cada uma dessas células. Então, existem genes que estão ativos em um determinado tipo de célula e outros genes que estarão ativos em outros tipos celulares, tá? A gente chama isso de ativação e inativação gênica, tá? Então, essa é a diferença entre, né, essas diversas células, né? Isso é o que diferencia a morfologia e a fisiologia diferente entre esses tipos distintos de células, sendo que todas elas apresentam a mesma informação genética, o mesmo material genético. Vamos subir mais um pouquinho e a gente vai ver aqui a número 5, que é da UEG, de 2010. Na década de 1930, o biólogo alemão Joachim Hammerling, com o objetivo de entender a importância do núcleo celular, realizou transplantes entre 2 espécies de algas unicelulares marinhas. A Acetabulária mediterrânea, cuja umbela tem forma lisa, e a Acetabulária crenulata, cuja umbela tem forma ondulada. A seguir está a representação esquemática dos experimentos realizados.
Na folhinha, na lista de exercícios que eu deixei para vocês, inclusive, esse esqueminha ele tá colorido, tá? Então, quando a questão fala da umbela lisa ou da umbela ondulada, essa questão, essa parte está se referindo especificamente a essa partezinha aqui de cima, ó. Tá até com a setinha com o nome, umbela. É essa partezinha aqui que parece realmente, né, um guarda-chuvinha, ok? Então, uma espécie tem essa umbela lisinha e outra espécie tem essa umbela ondulada. Então, vamos lá. Letra A. Sobre os resultados obtidos a partir dos experimentos, explique o que ocorreu em A e B com ambas as espécies. Então, preste atenção. Aqui, na parte A, o que foi feito? Pegou-se a espécie Acetabulária mediterrânea, ela foi cortada. Se você observar, o núcleo, ele fica nessa parte de baixo. Então, essa parte da umbela foi cortada. E aí, essa parte da umbela se regenerou e formou novamente uma umbela lisa, que é característica da espécie mediterrânea. Na letra B, nessa parte representada aqui pela letra B, tem que subir mais um pouquinho, né? Que não está aparecendo tudo. Peraí. Nessa parte representada aqui pela letra B, foi feita a mesma coisa, só que com a acetabulária crenulata. Então, o núcleo é aqui nessa parte de baixo, foi cortada a umbela, né, e dispensada, e essa umbela ela se regenerou e formou novamente uma umbela ondulada, que é a característica da espécie, ok? Foi isso que aconteceu em A e B. Questão B. O que ocorre em C quando há a enxertia do pedúnculo de acetabulária mediterrânea em uma base de acetabulária crenulata? Então, vamos observar o que aconteceu aqui na letra C. Foi pega uma acetabulária mediterrânea, que é essa aqui de cima, e foi pega uma acetabulária crenulata, que é essa aqui de baixo. Foi cortada a umbela da mediterrânea e foi também cortada aqui a umbela da crenulata. E foi feito uma enxertia, tá? O que significa isso? Juntou um pedaço de cada uma. É um processo de reprodução delas. Então, pegou a base da crenulata, lembrando que a base é onde tem o núcleo, e pegou-se o pedúnculo da mediterrânea e colocaram aqui um junto ao outro, fizeram esse processo da enxertia. Então, essa primeira haste que vocês estão observando aqui é base da crenulata e pedúnculo da mediterrânea. E aí, esperou-se para poder ver o que essa nova haste iria formar de umbela. Qual seria a umbela formada? Seria formada a umbela da mediterrânea, que tinha a parte do pedúnculo, ou seria formada a umbela da crenulata, que tinha a base, onde continha o núcleo? Quando essa umbela se formou, a umbela formada foi a umbela da crenulata, ou seja, foi a umbela ondulada. Isso demonstrando que o núcleo controla, né? Foi o núcleo que controlou o desenvolvimento e a formação dessa nova umbela, ok? Bom, então vamos aqui para a próxima. Número 6, o FPR 2010. O complexo de poro nuclear é a estrutura que regula o trânsito de grandes moléculas, como RNA e proteínas, entre o núcleo celular e o citoplasma. O número de complexos de poro encontrados no envoltório nuclear pode variar entre diversos tipos celulares. Letra A. Coloque em ordem crescente de número de complexos de poro por núcleo os seguintes tipos celulares: neurônio,
espermatozoide e adipócito, tá? Então, a gente vai colocar, vocês precisam colocar dentro do quadradinho aqui, onde vocês têm os símbolos, tá? Os símbolos que vão indicar qual tem mais e qual tem menos. Então, a ordem é espermatozoides, depois adipócitos e, por último, neurônios, tá? Essa é a ordem crescente do número de complexos de poro, tá? Então, quanto mais atividade Bom, isso na verdade é a letra B, então vamos responder. Letra B. Justifique a ordem escolhida com base nos conhecimentos de biologia e fisiologia celular. Então, por que a ordem certa é espermatozoide, adipócito e neurônio? As células que apresentam menor metabolismo de síntese, elas possuem uma menor quantidade de complexos de poro. Então, quanto menos RNAs e proteínas são produzidos, né, naquela célula, menor é a quantidade de complexos de poros, ou seja, menor é a quantidade dos poros da membrana nuclear, tá bom? Então, a ordem é essa exatamente por conta desse processo de síntese. Subindo mais um pouquinho aqui, número 7, uma questão da UERJ de 2007. As células animais possuem núcleo delimitado por um envoltório poroso que funciona como uma barreira entre o material nuclear e o citoplasma. As células vegetais, apesar de possuírem núcleo similar, diferem das animais por apresentarem um envoltório externo à membrana plasmática, denominado parede celular. Aponte o motivo pelo qual o envoltório nuclear deve apresentar poros. Em seguida, cite as funções da parede celular dos vegetais e seu principal componente químico. Se vocês observarem, essa questão está sem a resposta, né? Não tá escrita em vermelhinho. Não tem problema, vamos responder aqui juntos. Então, a primeira coisa, aponte o motivo pelo qual o envoltório nuclear deve apresentar poros. A gente já viu isso na questão de cima, né? As moléculas de RNA, elas são produzidas dentro do núcleo e elas precisam chegar até o citoplasma para a proteína ser produzida. Então, esse transporte, né, essa saída do RNA do núcleo e a chegada dele ao citoplasma é feita graças aos poros. Então, eles passam por esses poros. Em seguida, cite as funções da parede celular dos vegetais. A parede celular dos vegetais, ela protege, ela principalmente protege, né? E ela também ajuda a manutenção da forma dessas células, tá? Qual é o seu principal componente químico? O principal componente químico é a celulose, tá? Então, a parede celular tem como seu principal componente químico a celulose. Percebe que é o principal, né? Existem algumas poucas exceções, mas o principal é realmente a celulose. Número 8, a gente tem uma questãozinha aqui da UEG, de 2005, onde a gente vai falar um pouco a respeito dessa figura aí. Então, a figura a seguir refere-se à hereditariedade, tá? Então, vocês têm aí a figura que mostra um cão, o material genético dele sendo responsável por originar um filhote, assim como o pássaro também, o material genético dele sendo responsável por originar o filhotinho. Letra A. Qual a característica do DNA enquanto molécula mandatária da informação genética que permite a transmissão dessa informação do organismo para seus descendentes? Então, como que o DNA consegue, né, transmitir essa informação dos pais, ou seja, dos genitores, para os seus filhos, para os seus filhotes, né? Isso acontece graças à duplicação e à replicação dessas moléculas de DNA. Tá? Então, isso é possível por conta disso. Essa duplicação e essa replicação vai permitir que essa informação genética esteja contida nos gametas e, obviamente, através do processo de fecundação, esses novos seres se originam, são formados. Letra B.
A ocorrência de mutações é importante para a evolução da espécie? Justifique sua resposta. Quando a gente fala de mutação, a gente está falando de uma alteração no material genético, né, contido dentro do núcleo. Então, uma mutação, ela altera esse material genético. Então, sim, a mutação, ela é importante para a evolução da espécie, porque as mutações, elas podem aumentar a variabilidade genética, ou seja, elas criam uma quantidade maior de tipos diferenciados de informação genética, ok? Número 9. É uma questão da FUVEST. Uma espécie de lombriga de cavalo possui apenas um par de cromossomos no zigoto, 2N igual a 2. O que significa esse 2N igual a 2? 2N está representando para a gente que é uma célula diploide e que essa célula diploide tem 2 cromossomos. Um macho dessa espécie, heterozigótico quanto a 2 pares de alelos, então ele é Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, formou, ao final da gametogênese, 4 tipos de espermatozoides normais com diferentes genótipos quanto a esses genes. Gente, deixa eu só falar uma coisa com vocês antes da gente terminar essa correção. Essa questão aí, por exemplo, a gente ainda não falou especificamente a respeito disso, né? A gente começa a falar a respeito de genética no nosso próximo capítulo, ou seja, o primeiro capítulo do próximo livro. Mesmo assim, mesmo a gente ainda não tendo falado, eu vou fazer a correção, tá? A gente, depois de ter essa aula, a gente vê novamente essa questão. Essa lista é só para vocês começarem a ter conhecimento de como é que essa matéria, né, como é que esse conteúdo a respeito de núcleo, divisão celular e gametogênese, como é que isso é cobrado nos vestibulares, ok? Então, não fiquem tão preocupados se vocês não conseguiram compreender tão bem essa questão 9. Isso é porque a gente, de fato, ainda não viu toda essa parte da matéria. Eu vou explicar, mas depois que a gente tiver essa matéria, a gente vai ver novamente essa questão e aí vocês vão observar como vai ficar mais claro e mais fácil a compreensão dela, tá bom? Vamos lá na letra A. Qual é o número de cromossomos e o número de moléculas de DNA no núcleo de cada espermatozoide? Bom, nós vimos que as células somáticas, elas são diploides, mas os gametas, eles são haploides, né? Então, no núcleo desses espermatozoides, né, desses vermes, seriam observados um cromossomo. Então, se a célula somática tem 2 cromossomos e o gameta precisa ter a metade, o espermatozoide vai ter um cromossomo apenas. Se tem um cromossomo, tem uma única molécula de DNA. Cada cromossomo é formado pela compactação de uma molécula de DNA. Então, um cromossomo, uma molécula de DNA. Letra B. Essa letra B que é um pouco mais específica sobre genética, tá? Quais são os genótipos dos espermatozoides formados? Então, se vocês observaram, no enunciado da questão, ele diz que o indivíduo é heterozigótico. Ele é Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Esse genótipo possibilita a formação de 4 genótipos específicos nos espermatozoides, que é Azão, Bezão, Azão, Bezinho, Azinho, Bezão e Azinho, Bezinho. Não se preocupem com essa letra B, porque após a gente ter a nossa aula de genética, a gente vai conseguir compreender isso melhor, ok? Eu só estou deixando a correção dela, mas a gente vai voltar a essa questão depois. Letra C. Por que, a partir das informações fornecidas, não é possível estimar a proporção em que cada um dos 4 tipos de espermatozoides aparece? Explique.
explique, né? Então, se vocês observarem, aqui na letra B, a gente viu que é possível se formar 4 tipos diferentes de espermatozoides. Ou seja, os espermatozoides, eles são os mesmos, idênticos, mas a informação genética contida neles pode ser de 4 tipos diferentes, né? Por que não tem como saber a proporção em que se forma cada um deles, né? O tipo de ligação, o tipo de relação entre esses genes não possibilita que a gente consiga realizar um tipo de cálculo, né, que é possível fazer em algumas situações, para que a gente consiga saber a proporção de cada um desses espermatozoides, tá? Então, é por conta do tipo de herança, ou seja, do tipo de ligação que existe entre esses genes. Então, essa letra B e essa letra C, elas não foram muito específicas para nós, ou seja, para o que a gente já viu da matéria, mas a letra A, ela foi importante, tá? Número 10, uma questão da UF, do ano de 2000, tá acabando. Um aluno em sua casa estudando eletromicrografias. Eletromicrografia é uma fotografia que é tirada a partir da observação de uma lâmina, tá? Então, uma eletromicrografia de diferentes células recortou o núcleo de 2 células para posterior montagem em seu colégio. O núcleo de uma destas células apresentava muita eucromatina e nucleolo bem desenvolvido, e o da outra, muita heterocromatina. No dia seguinte, em sala de aula, o aluno percebeu que os citoplasmas destas 2 células também eram diferentes. Um apresentava grande quantidade de organelas e o outro poucas. O aluno, então, sentiu dificuldade em executar a montagem, porque não foi capaz de associar com precisão cada núcleo ao respectivo citoplasma. Tendo em vista as informações dadas, explique como devem ser montadas estas 2 células. Justifique sua resposta, levando em consideração a atividade metabólica destas células. Bom, uma célula, né, ela vai ser montada utilizando o núcleo que tem o nucleolo bem desenvolvido e o citoplasma com grande quantidade de organelas. Porque essa é uma célula que tem uma intensa atividade metabólica, tem muita síntese de proteína. Como que eu sei que essa célula tem muita síntese de proteína? O nucleolo dessa célula, ele é bem desenvolvido. Não é o nucleolo que é o responsável por produzir o RNA ribossômico, que por sua vez vai formar os ribossomos que participam da síntese proteica? Sim. Então, uma célula que tem nucleolo bem desenvolvido é uma célula que realiza muita síntese de proteína. É uma célula que tem bastante organelas, principalmente ribossomos. A outra célula vai ser montada utilizando o núcleo que tem muita heterocromatina e o citoplasma com poucas organelas. Essa vai ser uma célula que tem baixa atividade metabólica. Por quê? A heterocromatina, vamos lembrar, é aquela cromatina que fica bastante condensada. Se ela fica bastante condensada, não é possível formar RNA a partir dela. O RNA, ele é formado baseado na informação genética dos trechos de eucromatina, ou seja, dos trechos que estão descondensados, tá? Os trechos que estão condensados, ou seja, heterocromatina, são trechos que de onde não é possível copiar a informação genética para formar o RNA. Isso significa que não existe muita atividade de síntese nessa célula, consequentemente, o citoplasma tem poucas organelas. Número 11 é uma questão da UFC 1999.
Vamos lá. Uma mulher com a idade de 40 anos está grávida do primeiro filho. Ela sabe que, devido à sua idade, o bebê tem maior probabilidade de ser portador de alguma anomalia cromossômica. A cariotipagem pré-natal é o exame mais indicado para esclarecer estas dúvidas na fase uterina. A gente também não falou, né, a respeito desse tipo de exame, não tem problema, né? Nós vamos ver aqui as questões e eu até sugiro a vocês que façam uma busca, né, no Google para que vocês possam ler um pouco mais a respeito desse tipo de exame que é muito interessante. A gente vai entender mais ou menos. Por quê? A letra A, ela pergunta: em que consiste este exame? Presta atenção no que é esse exame. Cariotipagem consiste na análise dos cromossomos. É uma análise tanto numérica quanto estrutural. O que significa isso? Uma análise da quantidade, ou seja, do número desses cromossomos, se está normal, e da estrutura desses cromossomos, se eles também estão normais, tá? Essa cariotipagem é realizada pelo estudo dos cromossomos de células presentes no líquido amniótico a partir da 16ª semana de gestação. Quando a mulher está grávida, o bebê ele se desenvolve dentro de uma bolsa repleta de líquido. Essa bolsa é a bolsa amniótica e o líquido que está dentro é o líquido amniótico. Vocês já devem ter observado em algum filme, novela, né? Que as mulheres, quando estão grávidas, né, e chega o momento do parto, elas costumam dizer: a bolsa estourou, o bebê vai nascer. Que bolsa é essa que estoura? É a bolsa amniótica, tá? Então, é feito uma punção, né, com uma seringa, retira-se um pouco desse líquido amniótico e as células que estão presentes, né, algumas células se desprendem e ficam meio que nadando ali, soltas no líquido amniótico. Então, essas células são utilizadas para que essa cariotipagem seja feita, para que essa análise dos cromossomos seja feita, né? Isso só pode ser realizado a partir da 16ª semana de gestação. Antes, pode ocorrer, né? Essa punção pode provocar o aborto, tá? Que exemplos de anomalias cromossômicas podem ser detectadas através deste exame? Cite 2 exemplos. Então, aqui tem alguns, né? O exame em questão pode diagnosticar com segurança várias anomalias. Então, aqui tem o nome de algumas síndromes, né, que são identificadas: síndrome de Down, síndrome de Turner, Klinefelter, Edwards, Patot, né? Todos os tipos de síndromes relacionadas ou ao número dos cromossomos ou à estrutura dos cromossomos podem ser identificadas. E também é possível se identificar alguns tipos de malformações congênitas, como microcefalia, macrocefalia e anencefalia, tá? A gente não falou também a respeito desse exame, mas fica até como uma curiosidade para a gente perceber que nessas questões de vestibulares, eles também perguntam a respeito de estudos recentes, né, de novidades tecnológicas. Isso é importante a gente também estar conversando e estar a par. Para terminar, já falamos bastante hoje, né, mas tem mais umazinha aqui, o FRJ 1997. O gráfico a seguir mostra as alterações no conteúdo de ADN durante o ciclo de vida da maioria das células. O que é ADN? É DNA. A gente sabe que DNA é a sigla em inglês, ADN é a sigla em português. Ácido desoxirribonucleico, ADN, ok? Então, a gente tem aqui o gráfico, né? Repara que nesse eixo a gente tem o tempo, no eixo horizontal, no eixo vertical a gente tem a concentração de DNA. Na fase G1 do ciclo celular, a gente tem, né, essa concentração de DNA. Na fase de síntese, essa concentração aumenta. Na fase G2, essa concentração ela permanece, né, no mesmo patamar. Na fase de mitose, essa concentração diminui, ok? Bom, então vamos ver o que se pergunta.
Considerando que no tecido nervoso dos adultos não há reprodução celular, construa o gráfico que representa a quantidade de ADN no ciclo celular dessas células. Justifique sua resposta. Então, os neurônios, eles não se reproduzem, tá? Por isso a preocupação em não se perder neurônios. Quanto mais neurônios se perde, a pessoa perde, mais deficiência ela tem em relação às funções do tecido nervoso. Por que isso? Porque não há uma reprodução desses neurônios para que aqueles neurônios perdidos sejam, como se diz a palavra? Sejam substituídos, ok? Então, sabendo disso, né, sabendo que esses neurônios, eles não se reproduzem, como é que seria o gráfico para o neurônio, né? Então, repara, aqui é a mesma coisa, ó, concentração de material genético e o tempo. Seria sempre a mesma concentração, certo? Esses neurônios, eles não passam por fase de síntese para depois passar pela fase de mitose, porque como eles não se reproduzem, eles não têm essas etapas. Então, a concentração é sempre a mesma.